Olá, muito bom dia! Começa agora mais um Arena Alterosa e hoje a gente vai falar, claro, do clássico carioca Flamengo e Vasco. O rubro-negro venceu mais um, foi 2-1 essa partida. E para falar com a gente está aqui, ó, Rodolfo Lamas, flamenguista, e o Thiago Esteves, vascaíno corajoso, que mesmo com a derrota veio aqui, assumiu o compromisso de vir, não pode falhar, né, Thiago? Exatamente, né, Lucas? A gente tá junto com o Vasco aí, perdendo, ganhando, e perdendo a gente não vai fugir do compromisso. Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, hoje você tá na alegria, né, Rodolfo? Sem dúvida nenhuma, mas é aquela coisa, rotina, né, Lucas? Só mais uma vitória pro Flamengo, mais uma vez ganhando o eterno freguês. Vocês já viram, né, que hoje vai ter muita implicância de um com o outro. Os dois são colegas, são da mesma turma. Então, eles já estão aí acostumados a ter essa cutucada um no outro depois dos jogos. Vamos ver como foi esse jogo, ó, muita chuva, o jogo precisou ser interrompido, mas no final das contas, 2-1 pro Flamengo. Vamos lá. Clássico entre Flamengo e Vasco aconteceu debaixo de muita chuva. O goleiro Martin Silva tentou sair jogando e foi traído pelo gramado encharcado. Alexandro não perdoou, Flamengo 1-0. O Vasco empatou com o Gilberto. O goleiro Paulo Victor afastou depois que a bola já havia cruzado a linha. Marcelo Cirino invadiu a área e foi derrubado por Guinha Azul, é pênalti. Alexandro bateu e definiu, Flamengo 2, Vasco 1. Pois é, você está acostumado, quando a gente vai falar de um time, a ouvir o hino dele, né? Mas hoje, como eram dois juntos, não dá. Vamos lá. Hino do Flamengo, homenagem ao rubro-negro. Feliz de ouvir seu hino aqui hoje? Feliz demais, claro. O jogo de ontem o Flamengo teve muito bem, teve as melhores chances. O jogo atrapalhado um pouco no início pela chuva, a gente vê nas imagens o Martin Silva, um goleiro experiente de seleção uruguaia, goleiro de Copa do Mundo, falhou de forma bizonha, assim, não pode dar esse mole, ainda mais na frente do Alexandro, um cara que está sempre atento, é o centroavante que está sempre atento. Alexandro botou no fundo da rede e o Vasco, após sofrer esse gol e muito após a parada também, aqueles quase uma hora parado o jogo, o Vasco cresceu muito na partida. O Dagoberto saiu, o Bernardo entrou e já entrou num nível muito acelerado a equipe do Vasco. O Flamengo não soube se organizar em campo e tomou o gol de empate. Então acho que nesse primeiro tempo de jogo a chuva foi determinante. Vamos falar sobre o Martin Silva, Thiago. Rodolfo qualificou como bizonha a atuação, esse erro. Não a atuação, o erro. O que você tem a dizer sobre aquilo? Realmente é uma falha que a gente vê em campo de pelada, né? Pois é, Lucas, concordo com o Rodolfo. Não pode ter uma falha que não pode ter um goleiro de seleção do Uruguai. É um lance onde já estava chovendo já há algum tempo, né? Você já acompanhava essa chuva no Rio de Janeiro já desde muito tempo antes da partida começar. E o goleiro da experiência, que é o Martin Silva, ele tem que saber que existe essa possibilidade da bola prender no gramado quando está chovendo. É claro que eu acho que é uma falha que a gente pode perdoar até pelo momento do campeonato. Ainda está na fase de grupos e tal, mas o Martin Silva precisa ficar esperto, porque se comete uma falha dessa, numa fase decisiva, numa semifinal, numa final de campeonato carioca, a torcida não vai perdoar e vai pegar mais no pé dele. E para você, vai fazer diferença, vai fazer falta, digamos assim, né? Não diferença, a diferença sempre faz. Mas vai fazer falta esses 3 pontos na questão da classificação. Ao final, o Vasco estava na liderança, não está mais. Isso pode fazer diferença para a próxima fase? Faz diferença, Lucas, pela questão da vantagem que tem os clubes que ficam à frente no Campeonato Carioca. O clube que fica em primeiro, por exemplo, tem a vantagem de jogar por 2 resultados iguais na semifinal. Então tem essa diferença. Agora, questão de classificação, passar ou não para a próxima fase, acho que não. Acho que o Vasco está com essa classificação encaminhada. Na verdade, os 4 que hoje já estão na fase, entre os 4 primeiros, já estão com essa classificação encaminhada. Acho que nesse quesito não faz tanta diferença. Só para tudo. Você falou uma coisa aqui agora que chama muita atenção. A gente ainda vai falar sobre isso lá no segundo bloco do nosso programa. Olha só, ele falou que quem está na zona de classificação é quem vai passar. Um detalhe importante, o Fluminense está fora da zona de classificação. Tiago, rapidinho, só para a gente adiantar esse assunto próximo, logo vamos falar aqui um pouquinho com o Rodolfo. Que o Rodolfo, no início, antes de a gente entrar aqui, estava conversando aqui nos bastidores, ele falou, ainda vai jogar com o Flamengo, o Fluminense.
vai ficar fora mesmo? Restam 4 jogos para a equipe do Fluminense nesse Campeonato Carioca ainda, sendo que um deles é contra o Flamengo. Então a situação já fica mais complicada para o Fluminense, que vem perdendo jogos, perdeu para o Volta Redonda, empatou com o Tigres, perdendo pontos para equipes pequenas. Perdendo pontos para equipes pequenas, imagina para os grandes. O Fluminense que perdeu para o Vasco e também vai ter o jogo contra o Flamengo ainda. Acredito que o Fluminense, se passar, vai ser ali na última rodada brigando muito, mas é pouquíssimo provável, Lucas. Pois é. Hoje tem uma novidade para você aqui no Arena Alterosa. A gente está com o Twitter, nosso Facebook, o nosso WhatsApp e eu quero a opinião do nosso torcedor. E para estrear esse quadro com a opinião do torcedor, a gente tem um ilustre flamenguista que mandou para a gente um comentário, a opinião dele sobre esse jogo. Vamos ver o que Márcio Sabonis, flamenguista, tem a dizer sobre essa partida. Roda aí pra gente. O plantão do Mengão informa vitória depois de derradeira trovoada, chuva no Maracanã. 2-1 pra nós, né, filho? Minha nossa senhora, o leite tá fervendo pro Vasco da Gama. Inclusive parece até um golfinho, né? Sobe, faz a gracinha lá em cima, mas depois desce. Então, toma, tiqueteu, portuguesada. Uma vez Flamengo. Ai, olha a lambada. Cadê neném? Pois é, irreverência do Márcio Sabonis. Você quer participar? Manda sua opinião pra gente. Grava um vídeo sobre os resultados desses jogos dos campeonatos estaduais, mais pra frente, o Campeonato Brasileiro. Fala o que você tem, o seu pensamento, o que a gente quer te escutar. E manda aqui pra gente, 8410-9434. Esse é o WhatsApp do Arena. E vamos voltar aqui a conversar com os nossos queridos convidados. Ô, Thiago, seguinte, está tendo essa deboche aí falando que o Vasco é o golfinho. É golfinho mesmo? Ela faz uma gracinha e volta? Mas, Lucas, quem acompanha a tabela de classificação vê que a pontuação tá igual ainda, né? 26 pontos do Vasco, 26 pontos do Flamengo, 26 pontos também o Madureira. Então tá todo mundo empatado ali ainda, né? Se o Vasco desceu, tá na mesma altura do Flamengo ainda. Essa questão da pontuação ainda vai ser definida nessas últimas 4 rodadas. Quem vai terminar na frente da tabela. Pois é, agora bola pra frente. Vamos parar de falar do jogo em si. Vamos falar do que foi comentado após a partida. Anderson Pico fez um comentário aí nas redes sociais. Olha só. Sensação de dever cumprido. Boa noite, falou o lateral esquerdo do Flamengo. O que você tem a dizer do Anderson Pico? O Anderson Pico, antes de Rodolfo falar, eu tenho uma opinião muito boa sobre ele. Acredito que o Anderson Pico seja um bom lateral esquerdo. Já atuou lá no meu querido Grêmio, no Rio Grande do Sul, e agora está aí no Flamengo. Ele andou sumido um tempo, voltou para o Grêmio com o Vanderlei Luxemburgo. Vanderlei foi para o Flamengo, levou o Anderson Pico. O que você acha dele? Uma aposta do Luxemburgo, né? Já trouxe ele no ano passado, ele estava no Caxias, se não me engano, lá do Rio Grande do Sul também, um longo período sem jogar. Fisicamente não estava lá aquelas coisas, mas o Luxemburgo apostou nesse jogador que deu resultado no ano passado, um jogador barato, conseguiu render bem na lateral esquerda do Flamengo, joga também na lateral direita. Então, acho que esse ano o Anderson Pico demorando ainda um pouquinho a entrar em ritmo. Acredito que lá pelo meio do ano, pelo biotipo do jogador, já esteja ali vamos dizer assim, no auge físico. O Flamengo, acho que tem o Anderson Pico, mas precisa ainda de um lateral esquerdo, porque o Thalisson no banco não passa essa confiança toda. E na próxima partida, o Anderson Pico não joga, entrando, portanto, o Thalisson na lateral esquerda. Então, não sei, o Flamengo precisa repensar ainda algumas peças do seu elenco, talvez um substituto, ou quem sabe o Armiro chegando para tomar essa vaga do Anderson Pico. Pois é, bola pra frente, vamos parar de falar de Flamengo e Vasco. Eu falei que nós íamos abordar o jogo do Fluminense no segundo bloco, mas não. É agora, no primeiro bloco para você, tricolor das Laranjeiras. Vamos ver como foi esse empate do Fluminense contra o Tigres. Nosso Zé Urso está comemorando aqui, que vai falar do time dele, mas não tem muito motivo para comemorar, né não? Vamos lá. No sábado, o Fluminense só empatou com o Tigres. Jean Carioca abriu o placar e Wagner empatou para o Flu. Pois é, esse aí, o empate do Fluminense contra o Tigres. Tem uma coisa que eu quero chamar a atenção sobre os artilheiros do Campeonato Carioca.
todos os times que estão lá na frente têm um artilheiro que está bem na tabela também, menos o Vasco. O Fluminense não está lá na frente, mas também tem o artilheiro Fred. O Vasco, como é que está essa situação? É o elenco que está dividindo a responsabilidade? Como é que é a sua opinião sobre isso, Thiago? Ô Lucas, entendo que seja pela questão do Gilberto, que é esse jogador que vai ser o artilheiro do Vasco, o jogador que chegou para ser esse artilheiro, não tenha jogado todas as rodadas. Um jogador que chegou agora há pouco tempo, está ganhando essa posição e tem feito gols nas últimas rodadas. O Dagoberto, que chega para dividir essa responsabilidade com ele, é outro que jogou 90 minutos na última partida e apenas 20 minutos nesse jogo contra o Flamengo. Então, essa responsabilidade de fazer gols no Vasco antes era do Rafael Silva, que é um atacante que não tem essa característica de fazer gol, é um segundo atacante, joga mais pelo lado, que não tem nem qualidade para ser esse centroavante do Vasco. Então eu entendo que essa falta de um artilheiro no Vasco se deva a essa questão do Rafael Silva ter sido o atacante do Vasco nas primeiras rodadas do Campeonato Carioca. E se o Vasco está com essa carência de um matador, daquele centroavante que faz gols, o Flamengo está bem servido, né? Olha só, o Marcelo Cirino tem 8 gols, não marcou nesse final de semana, mas participou do segundo gol, sofrendo pênalti. E o Alexandre tem 7 gols, marcou 2 nesse fim de semana. Essa dupla de ataque do Flamengo está funcionando. São características diferentes, os dois estão se complementando? Eu acho que, Lucas, muito em função do esquema que o Vanderlei vem montando para esses jogadores. O Flamengo adota o esquema da velocidade, jogando pelas pontas, propiciando tanto o Marcelo Cirino, o Nixon no começo do campeonato, o Gabriel e todos os outros que vão fazendo rodízio ali no ataque do Flamengo. Até o Paulinho sempre que... Diferente de ontem, que ontem acabou até expulso, mas se entrando, fazendo gols. Acho que o Thiago tocou no assunto do Vasco, falou que o problema era o Rafael Silva, coisa e tal. Eu acho, muito em função, o Vasco não tem um cara para dar a bola para os atacantes. Apostou no Marcinho no começo do trabalho, agora vem apostando no John Clay, que é um jogador que tecnicamente já teve chance e não rendeu o esperado. No jogo anterior contra o Nova Iguaçu, até deu um bom passe ali, mas ponto, não é esse jogador. O Flamengo já é diferente, já tem muito mais opção no seu meio-campo, com o Canteiros, é um jogador de boa armação, bom passe, boa técnica. O próprio Arthur Maia começou muito bem o ano e, claro, nas laterais, pelo ataque, o Flamengo sempre com jogadas de linha de fundo. Ontem não foi diferente, o Marcelo Cirino sofreu o pênalti assim, saindo da esquerda, trazendo pelo meio. Então, esses gols que o Flamengo vem fazendo muito em função das suas jogadas pelas laterais. Beleza. A gente vai agora para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente vai voltar para falar sobre o Botafogo, que assumiu a liderança e vai trazer mais a opinião de um torcedor. Dessa vez, o nosso comentarista Fernando, hoje ele não está aqui, cedeu espaço para que a gente pudesse vir aqui um vascaíno e um flamenguista, mas ele mandou a opinião dele. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, você vai ver a vitória do Botafogo. Estamos de volta com a Arena Alterosa e agora para falar sobre o Botafogo, que assumiu a liderança do campeonato. Mas antes, só aqui, recado para você. Vamos participar com a gente? Manda a sua opinião, grava um vídeo, passa aqui para a gente exibir o que você tem a dizer sobre o seu time. Ó, o nosso WhatsApp, 8410-9434. Eu quero mandar um abraço para o Paulo Ismael, lá do bairro Araci, ele que está ligado no nosso WhatsApp, já mandou mensagem aqui para a gente. Ô Paulo, grava um vídeo, manda a sua opinião para a gente mostrar aqui. Pena que não deu para o seu Vasco, né? Então você aí, ó, vamos participar. Manda a sua opinião aqui para o nosso WhatsApp, viu? 8410-9434. Agora sim, vamos lá. O Botafogo venceu no fim de semana e, com isso, assumiu a liderança do Campeonato Carioca. Vamos lá, vamos ver como foi essa partida? Ontem o Botafogo foi até Macaé enfrentar a Cabofriense. Sassá invadiu a área e definiu o placar para o Fogão, 1-0. Beleza, tá aí a vitória do Botafogo contra a Cabofriense, esse jogo que foi em Macaé. Vencer fora, todo mundo tem que vencer, né? Os times grandes têm que vencer, né? Foi uma partida complicada para ser 1-0 magrinho contra a Cabofriense. Rapaz, a Cabofriense começou num ritmo alucinante. Logo na saída de bola, a equipe da região dos Lagos já começou com 12 segundos de jogo, tendo uma chance. Na sequência do lance, o Renan novamente aparecendo muito, 1 minuto e pouco de jogo,
de forma alucinante, mas o Botafogo conseguiu se organizar no jogo, não foi um jogo tecnicamente muito bom, o Jobson não teve bem na tarde de ontem, o Pimpão, que havia entrado no jogo anterior, voltando de lesão, fez gol, mas nesse jogo também não entrou bem, brilhou a estrela do garoto Sassá, mais uma aposta do René Simões para essa temporada, acertou um belo chute de rara felicidade, num lance, no mínimo, inusitado, né? Uma jogada que veio lá da defesa da equipe do Botafogo, pegou no rosto do jogador da Cabo Friense, aí o jogador da Cabo Friense caiu, na sequência do lance a Cabo Friense tinha a posse da bola no ataque, preferiu não jogar para fora, seguiu o lance, o Botafogo retomou e no contra-ataque marcou o gol, então 1-0 Botafogo, mais líder do que nunca. E você falou sobre o René Simões, ele reclamou da qualidade do gramado, né? Falando que é um gramado com qualidade de 30 anos atrás. Pois é, mas pelo menos o Botafogo conseguiu, garantiu a vitória. E, Thiago, vou perguntar para você uma coisa a respeito do que o Rodolfo falou, que a Cabo Friense foi para cima no início do jogo, tentou fazer aquela pressão inicial. Para você é esse o caminho para os times pequenos, mesmo tentar surpreender no início da partida, porque um gol no início pode mudar tudo, né? Olha, a maioria dos times tenta de outra forma, né? Um pouco mais atrás, buscando sair nos contra-ataques e surpreender o adversário. Eu acho que depende muito. Contra esse time do Botafogo, que é um time que talvez esteja um pouco abaixo dos outros três hoje, eu acho que talvez seja o caminho, tentar um gol no início. Mas ontem a Cabo Friense acabou esbarrando no Renan, né? Como o Rodolfo disse, uma tarde muito feliz do Renan. A gente sabe que o torcedor do Botafogo sempre fica um pouco um pé atrás pela qualidade que tem o Jefferson. Acaba exigindo um pouco mais do Renan pela qualidade que tem o goleiro titular da seleção brasileira hoje no gol do Botafogo. Mas ontem o Renan foi espetacular, defesas que acabaram salvando o Botafogo realmente. Poderia ter saído na frente a Cabo Friense e ter mudado esse placar. Acabou ficando parando nas mãos do Renan. Pois é. O Rodolfo destacou o Renan, o Thiago destacou o Renan e o Twitter oficial do Botafogo também destacou o Renan, o goleiro que está substituindo o Jefferson, que está a serviço da seleção brasileira, é o goleiro titular. Vamos ver o que foi falado aí a respeito do Renan. Que grande atuação do Renan. Parabéns ao nosso goleiro. Tá aí o reconhecimento do Botafogo ao Renan, que está substituindo bem o Jefferson. Fez uma boa partida ontem. E eu não entendi uma coisa que você falou, Thiago. O Botafogo abaixo dos outros três, mas é o líder. Como assim? Antes de você dar a sua opinião, vamos ver o que o Fernando Júnior falou. Como eu destaquei no final do bloco anterior, o Fernando Júnior, nosso comentarista aqui do Arena, hoje ele cedeu espaço para que a gente pudesse trazer aqui um vascaíno e um flamenguista para apimentar esse nosso debate, mas ele não deixou de participar. Vamos ver a opinião do Fernando Júnior, que na semana passada tinha dito que voltaria para falar que o Botafogo seria o líder. Ele acertou, hein? Pessoal do Arena, semana passada eu tinha avisado, né? O Botafogo ia retornar nessa semana no topo da tabela do Campeonato Carioca. Não deu outra, ganhou do Cabo Friense, o Vasco perdeu o clássico para o Flamengo e o Botafogo é o primeirão do Campeonato Carioca e tem o melhor ataque também do Campeonato Estadual. Agora eu participo e faço outra promessa: Botafogo campeão carioca. Vocês vão ver. Abraço, Lucas, abraço a todos e até a próxima. Valeu, Fernando. E aí, você falou que está um pouco abaixo e o Fernando falou que vai ser campeão. Deixa eu tentar me explicar. O Botafogo faz uma campanha dentro do Campeonato Carioca onde ele merece ser líder do Campeonato Carioca. Só que, muitas vezes, no Campeonato Carioca, o melhor time acaba não sendo aquele que é líder do campeonato. Você tem esse jogo, por exemplo, contra o Cabo Friense, o Botafogo tem passado muito, como o Vasco fez também em parte do campeonato, que eu também acho que está um pouco atrás ainda, apesar do Fluminense estar ali fora do G4, é uma equipe que, tecnicamente, pelas peças que tem, é uma equipe ainda um pouco superior. Eu acho que a Vasco e Botafogo, apesar de não estar encaixado. O Botafogo, tecnicamente, não tem peças de tão qualidade, por exemplo, como tem o Flamengo, mas está encaixado. O René Simões conseguiu encaixar essa equipe do Botafogo bem para enfrentar clubes pequenos e aí está conseguindo resultado. Acho que se o Botafogo tivesse num campeonato, por exemplo, na Série A do Campeonato Brasileiro, talvez não estivesse conseguindo fazer uma campanha tão boa. Dentro do Campeonato Carioca, contra equipes menores, na Série B que vai disputar? Pois é, na Série B que vai disputar, essa equipe do Botafogo não precisa ser... Ano passado, por exemplo, o Vasco armou um time com peças de mais nome do que o Botafogo armou esse ano e não conseguiu fazer uma campanha boa. Porque acho que a Série B, você não precisa ter nomes, tanto jogadores de nomes, e sim jogadores com mais vontade de vencer. O Vasco, ano passado, o Douglas, tinha Kleber, que são jogadores que já estão caindo já há alguns anos. O Botafogo aposta em jogadores menores, mas que lutam, que estão sempre buscando
a superação na base da vontade, e isso acaba dando certo contra equipes menores, e eu acho que é o que tem acontecido no Campeonato Carioca. Beleza. Antes da gente jogar a bola para frente, falar do Campeonato Mineiro, sobre o Tupi, vamos ver como ficou a tabela de classificação do Campeonato Carioca. A gente está falando aí do Fluminense fora desde o início do programa. Agora para você ver como está a diferença de pontos do Fluminense para os demais. Olha só, o Botafogo é o líder, está lá, primeirão, com 28 pontos. Depois vem Madureira com 26, o Flamengo com 26 e o Vasco com 26. Aí eles desempatam no critério. O Fluminense é o quinto, com 22 pontos. Está aí essa situação do Fluminense realmente um pouco complicada. Ainda tem clássico pela frente. Mas agora vamos falar do Campeonato Mineiro. O Tupi foi a Patos de Minas, não se deu bem, viu? Jogou contra um time que estava na zona de rebaixamento, que até então tinha o pior ataque da competição. E sabe o resultado? Simplesmente 4-0 para o Mamoré, o Sapo lá de Patos de Minas. Vamos ver aí como é que foram esses gols. Roda aí pra gente, Gisele. O Tupi é união dos campeões, o campeão é força viva, é muito mais que uma paixão. Pois é, o Charles, ó, responsável pelos 2 primeiros gols aí do Mamoré. A gente vê, ó, não é replay que a gente tá passando não, viu? São 2 gols muito parecidos mesmo, ó lá. O Charles fez 2-0, isso no primeiro tempo. Então foi pro intervalo com essa boa vantagem, voltou pro segundo tempo, só querendo administrar, que nada. O Mamoré continua indo para cima do Tupi, fez mais 2 com o André Alves e o último gol marcado pelo Luizinho, 4-0 para o Mamoré. E com esse resultado, o Tupi perdeu as chances de classificação. Ficou aí 6 pontos do Tombense e do América, sendo que Tombense e América ainda jogam entre si. Então, um dos dois vai ficar com mais de 16 pontos. Tupi não consegue mais se classificar. E com esse resultado, acabou caindo o técnico do Tupi, Felipe Surian. Ontem, uma reunião durante a manhã de domingo, foi determinado, né, que o Felipe Surian não seria mais o técnico. A diretoria do Tupi fez esse anúncio logo lá depois da hora do almoço. Olha só, era lá por volta de 1h quando foi feito esse anúncio, e já à noite, esse sim aí na tela para a gente ver, o anúncio de quem é o novo técnico, é o Leston Júnior. Ele será o novo técnico do Tupi. O Leston Júnior, que no ano passado estava no Madureira, na disputa da Série C, esteve em Juiz de Fora, jogou contra o Tupi, o Carijó venceu as 2 partidas contra o Madureira, e vamos lá, Leston Júnior. Tiago, a gente conversava aqui agora há pouco, já falou um pouco de Leston Júnior pra gente. E você, Rodolfo, já acompanhou o trabalho de Leston Júnior? Dá para esperar alguma coisa, simplesmente de mudar um técnico, já dá uma ventilada no ar? Não para o Campeonato Mineiro, que já praticamente acabou, né? Mas para a Série C. O Thiago estava lembrando aqui, até antes do programa, um pouco dos trabalhos do Leston Júnior. Foi técnico do Guarani de Divinópolis, que na última rodada do Campeonato Mineiro passado venceu o Tupi aqui, tirou a chance do Tupi chegar à próxima fase do Campeonato Mineiro. Como você lembrou também, assumiu o Madureira, fez uma boa campanha, mas foi eliminado ali para a equipe do CRB no detalhe. O Leston Júnior chega, pega um grupo sem muitos valores individuais, tem que tentar, na base da união, na base da garra, levar o Tupi a uma posição um pouco melhor, como o Thiago também lembrou aqui antes do programa, ficar em sexto ou em diante ali para, quem sabe, jogar 6 jogos ano que vem aqui em Juiz de Fora. Beleza. Pessoal, nosso tempo está acabando, não vai dar para falar muito sobre o Tupi mais. Na quinta-feira a gente continua esse debate, essa conversa sobre o novo treinador do Tupi. Vai ser apresentado amanhã ao meio-dia. Então, na quinta-feira, novidades sobre Leston Júnior no Tupi. Agradeço a presença de vocês dois aqui no programa. A gente fica por aqui e eu passo a bola agora para o Valmir Rodrigues com Alterosa em Alerta. Até quinta-feira. Tchau!